Oi, pessoal, eu sou a Isabelle de Lima e hoje o Aventuras na História está com um convidado ilustre. Nós temos aqui o André Bello, escritor do livro Morte e Ficção do Rei Dom Sebastião. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, estou muito contente por poder participar nesta conversa sobre este livro. Nós ficamos muito felizes em te receber. E para a gente começar, André, a gente quer saber de onde que surgiu a ideia de escrever um livro, né, sobre a história do desaparecimento de Dom Sebastião. Surgiu há já mais de 10 anos, eu trabalho na universidade em França, num encontro, numa conferência que havia sobre um tema geral que era falhas da memória. Perguntaram-me se eu queria participar e eu pensei que, bom, talvez pudesse contribuir com uma fala sobre a questão da Batalha de Alcácer Quibir e a memória do rei Dom Sebastião, o sebastianismo, etc. Comecei a ler algumas coisas e interessei-me pelo tema porque percebi, lendo as fontes, começando a ler algumas fontes, que aquilo que eu tinha aprendido, interiorizado como uma morte assim misteriosa ou como alguma coisa que estava por esclarecer, não se sabia o que é que tinha acontecido ao rei, nunca se encontrou o seu corpo morto, não era verdade e isso fez-me querer, pronto, depois continuar, interessei-me depois então pela história que é o principal. A maior parte do livro é sobre o caso do falso Dom Sebastião, que apareceu 20 anos depois da batalha em Veneza. Então, quis juntar os dois aspectos e escrever, contar a história também. E você poderia contar para a gente também um pouquinho a história de quem foi o rei Dom Sebastião? O rei Dom Sebastião era era o único descendente da dinastia de Avis, por isso ficou depois conhecido. Foi rodeado de uma grande expectativa logo desde o seu nascimento em 1554, porque ele, digamos que o pai dele ia ser rei, era um príncipe chamado João, e morreu antes dele nascer. Portanto, a gravidez da mãe de Dom Sebastião foi aguardada com muita expectativa, numa época em que as mortes por parto e a não sobrevivência do bebê era frequente. Portanto, a corte portuguesa e a população de Lisboa aguardou com muita expectativa este rei que representava a continuidade de uma dinastia portuguesa. E como havia um sentimento português comunitário forte, bom, então ele foi logo envolvido por essa expectativa. E depois o problema voltou-se, portanto, ele foi rei, que tornou-se rei bastante jovem, aos 14 anos, mas acabou por não se casar e não ter filhos e levar com uma grande obstinação concretizar a ideia de fazer uma cruzada no Marrocos, onde Portugal tinha interesses e onde ele queria fazer também os seus feitos de cavalaria e provar portanto, havia uma espécie de obsessão que se dizia na época também de fazer esta viagem e de fazer uma batalha e combater no Marrocos. Ora, como a batalha correu muito mal, foi mal concretizada, mal planeada, o rei acabou por morrer sem descendência e para a história de Portugal é o fim de uma época, e colocou-se logo a questão da sucessão de Dom Sebastião, quer dizer, e da coroa portuguesa. Como ele não tinha herdeiros, havia um tio-avô que herdou a coroa, mas esse tio-avô já tinha uma certa idade e era um membro da igreja, era um cardeal, e portanto também não podia dar herdeiros. Portanto, quando morreu o cardeal, havia vários candidatos à coroa e acabou por ser o rei de Castela, o rei de Espanha, que era o reino rival, próximo, mas rival, e portanto foi um período muito perturbado, também porque a batalha teve consequências muito negativas para o reino de Portugal, como muitos mortos, membros da nobreza, mesmo os combatentes mais populares, muito dinheiro que se perdeu, foi preciso pagar os resgates dos presos, portanto ficaram muitas pessoas em África cativos, presos, e tudo isso teve grandes custos, e portanto na memória portuguesa é uma das derrotas mais célebres e mais catastróficas. E, portanto, Dom Sebastião tem essa fama, está associado a esse desastre. E depois
criou-se por razões complicadas, mas que o livro tenta explicar, uma negação da ideia de que o rei teria morrido, os rumores surgiram, e destes rumores desenvolveu-se mais tarde toda uma lenda, um mito sebastianista que vai durar séculos. E, portanto, Dom Sebastião está associado a esta derrota, mas também a uma tentativa para, através da lenda, de uma certa forma, superar a derrota e transformar numa outra coisa. E essa lenda da volta, né, do Dom Sebastião, como você comentou, ela foi muito forte naquele período, né? Mas o que de fato aconteceu com ele? Bom, ele morreu no campo de batalha, não tenho dúvidas sobre isso, o livro parte daí, de uma ideia bastante, uma afirmação bastante clara. As fontes que se podem consultar das testemunhas que participaram na batalha não deixam margens para dúvidas, no meu entender, sobre a morte do rei. Portanto, há aqui um equívoco dizendo que haveria uma dúvida. O que aconteceu com ele foi que ele morreu. Foi reconhecido o seu corpo no dia a seguir à batalha pelos nobres portugueses por um juiz português que teve como função, ele próprio foi enterrar Dom Sebastião na cidade mais próxima, Alcácer Quibir, e foi enviar ele uma carta oficial para Lisboa para oficializar a morte do rei. Portanto, digamos que entre as autoridades não houve dúvidas a partir desse momento que o rei tinha morrido. E existem, não digo provas, mas existem sinais que indiquem a pessoa ou o grupo de pessoas que iniciou essa lenda de que ele voltaria e que talvez tenham influenciado outras pessoas a seguirem o mesmo pensamento? Existem muitos, são conhecidos, havia rumores, boatos, depois houve quem alimentasse em certos meios próximos do poder a dúvida e o rumor de que o rei estaria vivo como forma de adiar a decisão sobre a sucessão, portanto, uma forma de ganhar tempo. Portanto, houve logo um aproveitamento político do rumor, da falsa notícia, e também houve crença, enfim, como também escrevo no livro e já foi dito por outros historiadores e historiadoras, havia muita gente que tinha perdido alguém, um ente querido, um familiar em África. E então alimentar a ideia de que o rei estaria vivo havia uma ligação entre o destino do rei e o destino dos outros perdidos na batalha, e, portanto, não acreditar na morte do rei era, de uma certa maneira, também acreditar que poderiam voltar outros desaparecidos. Mas houve uma parte de instrumentalização, de uso desse rumor, e ele depois reapareceu com força 20 anos mais tarde, nesse caso de Veneza. Tinha havido já começou a haver casos de impostura, de gente que se fez passar por Dom Sebastião, ou que se dizia que era Dom Sebastião. As histórias acabaram mal, não é? Em geral com condenação à morte, porque era um crime grave dizer-se que se era um rei, não é? Um rei que se dava por morto portanto, era uma usurpação de identidade e, em geral, o que acontecia nessa época era sem piedade, era uma condenação à morte. E assim como muitos movimentos também, existem sempre aqueles que são contrários, né? Então, historicamente falando, quando nós tivemos, por exemplo, a revolta protestante, tinha sempre as pessoas que eram a favor e aqueles que eram contra, como sempre na história, né? E durante esse período, houve também pessoas que chegaram naqueles que acreditavam nessa volta do Dom Sebastião e falavam: olha, isso não vai acontecer. Como que era essa abordagem dessas pessoas que não acreditavam com certeza nessa crença? Havia discussões, certamente. O problema é que estas discussões nós não temos registro delas, não é? Para já havia juízes que eram encarregados de fazer um inquérito sobre quando alguém começava a dizer que Dom Sebastião ia voltar. E depois havia, sim, quem não acreditasse e dissesse, enfim, é difícil saber porque nós não temos. Como é que nós vamos saber quem acreditava, quem não acreditava? O que temos, o que digamos, o que as fontes mais registram são os casos excepcionais de pessoas, talvez excepcionais, de pessoas que diziam que o rei ia voltar. Então,
foram perseguidos, foram incomodados ou perseguidos pela Inquisição, porque andavam a dizer coisas que eram uma espécie de profecias, quer dizer, acreditavam que o rei ia voltar e que estavam a fazer profecias, e outros, pronto, estavam a levantar falsos testemunhos, a dizer coisas que se tinham provado que não era verdade. O facto é que a repetição do rumor acabou por criar condições para que o rumor se instalasse e ficasse. Nunca foi completamente rebatido. Mas não havia, nessa altura, não houve um debate sobre, tipo, imagina, em folhetos ou escritos, não houve um debate sobre se Dom Sebastião estava vivo. Esse debate só aconteceu bastante mais tarde, entre eruditos, historiadores, que discutiam não se Dom Sebastião estava vivo ou não, mas se ele tinha morrido ou não tinha morrido na batalha. Ah, sim, fica um pouquinho mais fácil aqui da gente entender também, né? E André, com certeza você teve que estudar muito e pesquisar muito sobre o assunto para fazer um livro, né? Que inclusive a gente tem aqui em mãos e tem muitas páginas, como a gente pode ver, né? Então acredito que o seu processo de pesquisa tenha sido muito longo. Teve algo que chamou mais a sua atenção durante esse período de pesquisa? Um, Quer dizer, houve várias coisas que me chamaram a atenção. A primeira é precisamente o peso que o mito sebastianista tem, inclusive, e manteve entre os historiadores, que repetiram muitas vezes, até têm repetido estas dúvidas sobre como foi a morte de Dom Sebastião, se tinha morrido ou não na batalha. Também sobre a história que eu estudo mais em detalhe do falso Dom Sebastião de Veneza, que na realidade era um homem da Calábria, no sul da Itália, que não tinha nenhuma relação com Portugal, não sabia falar português, e diziam também que ele que não era parecido com Dom Sebastião, que era moreno, enquanto que o Dom Sebastião era louro ou ruivo. Enfim, havia uma série de coisas que se diziam sobre a impossibilidade dele ser Dom Sebastião, e surpreendeu-me também aí que houvesse alguns estudiosos que continuassem a dizer que era um caso um pouco perturbador, porque ele falava bem português e lembrava-se de tudo. Ora, isso tudo são projeções, mais uma vez, as fontes sebastianistas produzidas na altura. Portanto, o que eu digo no livro é que os primeiros sebastianistas nascem ou ganham importância em volta deste caso e de Veneza, e portanto os textos que vão ser escritos são em torno deste episódio. E, digamos, dizer que este Calabresa era parecido com Dom Sebastião, ou que havia dúvidas na época sobre quem era, é reproduzir as fontes de uma parte dos protagonistas desta história que queriam que ele fosse o Dom Sebastião. Portanto, se calhar foi isso que me surpreendeu. Depois também me surpreendeu que uma história, como se diz em Portugal, não sei se se diz aqui no Brasil, sem pés nem cabeça, não é? Que, como esta, durasse 5 anos, que durou. Ele esteve preso em várias prisões e esta duração interrogou-me e surpreendeu-me, e uma das interpretações que eu dou, enfim, a principal, é que havia interesses políticos dos diferentes estados que tiveram em mãos esta pessoa em, em mantê-lo na prisão, em mantê-lo vivo, não o condenar à morte. É uma história que é surpreendente, porque em princípio ele devia ter sido rapidamente condenado à morte, ou a remar perpetuamente nas galés, nos barcos, e não foi isso que aconteceu, e só ao fim de alguns anos é que isso veio a acontecer. E houveram também alguns desafios para escrever esse livro? Alguma informação que você queria muito encontrar e ou infelizmente não foi possível? Ou alguma fonte que talvez tenha sido muito difícil de ser encontrada? Quais foram? Sim, bem, o primeiro desafio é que as fontes sobre esta história, é uma história que tem uma dimensão internacional, política, e, portanto, há fontes em Portugal, em Espanha, em França, em Itália, em Inglaterra, na Holanda. Enfim, eu não fui à Inglaterra nem à Holanda, portanto não conheço essas fontes, mas estudei as fontes portuguesas, espanholas, francesas e italianas. Portanto, há um desafio que é ler as fontes antigas e em línguas diferentes. E depois, sim, quer dizer,
eu gostaria de ter encontrado mais informação sobre este calabrês, não sei, gostaria de ter encontrado, por exemplo, um registro de nascimento, gostaria de ter encontrado uma fonte que existiu, que foi um retrato que se fez dele, que o vice-rei de Nápoles, a certa altura, mandou ao rei de Espanha para mostrar como ele era diferente de Dom Sebastião. Então, e não encontrei porque as fontes não são feitas a pedido do historiador, elas são feitas na época, não é? Então, mas encontrei fontes que não sei se eram especialmente difíceis de encontrar, mas que ninguém tinha ainda estudado, porque esta história já tinha sido estudada, mas para mim de uma forma não satisfatória, ou que era preciso atualizar. E então eu, por exemplo, em Florença encontrei fontes muito ricas, muito interessantes, entre os quais um exemplo que eu gosto sempre de dar é um teste de tradução que um português que estava em Florença, para certificar-se de que o calabrese não era português, ele pô-lo a traduzir um texto do italiano para o português, e está lá o texto, provavelmente escrito pelo próprio Calabrese Catizone, e é um português macarrónico, não é? Uma espécie, uma mistura entre italiano, português, alguma coisa de espanhol, e é interessante. Mas também é curioso de pensar, né? Você falou também que as fontes elas não são feitas a partir do gosto do historiador, mas olha, você realmente compilou uma grande quantidade, né? É até curioso pensar que existem tantas pessoas que entendam tanto sobre uma história que muita gente não tem esse acesso, né? E André, você já está trabalhando em alguma outra obra, seja em relação a algum mito, seja ou alguma figura histórica? Tem aí alguma coisinha para o futuro Assim, já? uma coisa grande, não. Eu tenho um projeto de escrever um artigo ainda sobre estes temas com um colega brasileiro, o Luís Filipe Silvério Lima, da Unifesp, com quem estou a trabalhar em contacto desde há 2 anos, e vamos escrever um artigo, mas ainda são pontas soltas deste trabalho. E depois tenho um artigo para escrever também sobre os livros e o impresso em Portugal, do século XVI e século XVIII. Ainda não encontrei, mas que quero encontrar um novo tema que me apaixone, como este me apaixonou, porque dá muito trabalho, mas realmente foi um prazer para mim escrever, investigar e escrever para este livro. Bom, nós ficamos muito felizes em ouvir isso e estamos aqui na torcida para que você encontre logo, então, um tema que te apaixone, que te encante, para a gente ter aí mais obras do seu trabalho. Muito obrigado. E André, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. A gente ficou muito feliz de ter essa conversa com você. Como disse anteriormente, seu trabalho é muito interessante e estamos aí na torcida pelo seu sucesso. Obrigado eu. E você, gostou desse conteúdo? Para conferir esse e outros mais, continue seguindo e acompanhando os conteúdos do Aventuras na História no site oficial e também nas redes sociais. Até mais!